Dando continuidade, então, à nossa agenda do dia, por favor, subam ao palco Sônia Tomassoni, assessora em comércio exterior da Capeco, Câmara Paraguaia de Cereais e Oleaginosas. Renê Silva, vice-presidente de operações da Hidrovias do Brasil. E Nilson Anki, nosso moderador da FAEP, para falar sobre Paraguai do século XXI, o rio que transforma a economia e o agronegócio. Bom dia a todos. Bom, antes de mais nada, agradecer aqui o convite da RPC, da Gazeta do Povo, em participar pelo evento pela terceira ou quarta vez. A FAEP agradece muito o convite e é um prazer estarmos aqui para conversar com vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou particularmente muito interessado, muito curioso para saber e ouvir a doutora Sônia e do Renê, como é que está se resolvendo a questão das hidrovias no seu país e aqui no Brasil. Por quê? Porque numa avaliação constante que a FAEP vem fazendo, e já fez várias vezes, sobre o modal hidroviário no país, chegamos à conclusão, já diversas vezes, que para o agronegócio paranaense, a hidrovia não é viável, por várias razões que não cabe aqui agora a gente comentar. Mas eu quero também aproveitar esses meus 5 minutos que me foi dado aqui para fazer uma rápida avaliação do que, por que a FAEP está envolvida com isso. Algumas pessoas, no início desse processo de participação, dessas discussões de infraestrutura de transporte, das commodities, principalmente, por que a FAEP estava envolvida com isso? Há 15 anos, pelo menos 15 anos, estamos envolvidos com isso. E as perguntas que me faziam inicialmente, quando eu comecei a participar desses fóruns, de discussões, reuniões, etc., o que a FAEP tem a ver com rodovia, ferrovia, porto? O que a FAEP tem a ver com isso? O que a Federação da Agricultura do Estado do Paraná tem a ver com isso? Ora, a resposta que eu dava para eles é o seguinte, pessoal, dê uma olhada nas estatísticas portuárias, tá? Os últimos 15 anos, dê uma olhada nessa, isso há 15 anos atrás, dê uma olhada na estatística dos últimos 15 anos, na movimentação do Porto de Paranaguá, de entrada e saída de mercadorias, ou seja, na exportação e na importação. Vejam lá que 75%, e isso foi confirmado ontem aqui pelo presidente da APA, o Dividino, de que 75% da movimentação de Paranaguá, seja na entrada e na saída de mercadorias, é de produtos provenientes do agronegócio. E hoje continua da mesma forma, tanto é que foi confirmado ontem aqui pela própria APA. Então, a gente sempre teve a seguinte leitura dessa questão de transportes. Primeiro, não nos interessa, ou não nos interessava, e não nos interessa até hoje, que nós tenhamos um sistema de transporte rodoviário maravilhoso, sistema ferroviário maravilhoso, e temos um porto que não dá a vazão às mercadorias que nós precisamos. Isso era há 15 anos atrás. Então, nós sempre priorizamos o porto como o foco principal nosso de solução dos problemas. Rodovia e ferrovia. Embora o Paraná hoje esteja muito bem servido em termos de rodovias, se formos comparar com os países desenvolvidos, é claro que nós estamos muito aquém de uma situação melhor, uma situação boa de rodovias. Mas, se nós formos compararmos com o Brasil, a nossa malha é muito boa, em termos de acesso aos municípios, praticamente 100% dos nossos municípios hoje estão conectados com rodovias pavimentadas, se eu não estou enganado, são 2 ou 3 municípios só que não estão conectados com rodovias pavimentadas hoje. Ferrovias, embora tenhamos aí uma malha precária, atende, em parte, alguns transportes, mas o porto sempre foi o nosso foco principal. E hoje, felizmente, nos últimos 4, 5 anos, podemos dizer que o Porto de Paranaguá hoje é modelo para o Brasil em termos de transporte e exportação de commodities agrícolas, pelo menos. Então, sempre foi esse o nosso objetivo principal. O porto resolvido, estamos voltados agora para as questões ferroviárias, como prioridade número 1, e rodovias. Ferrovia. Nós, longe daquilo que ontem foi dito aqui para nós, essa megalomania brasileira de querer fazer projetos grandes, me perdoem, mas visualizar um trecho
oceânico, como estão falando esse projeto, São Paulo, Peru, nós não conseguimos, pessoal, fazer 500 metros de correção de um trecho aqui da Serra do Mar, lá na Ponte São João. A Rumo está tentando há 2 anos resolver um problema ambiental de 500 metros, estão falando uma ferrovia de sabe lá quantos mil quilômetros entre Brasil e Peru. Me perdoem, eu acho que nós temos que resolver as questões pontuais nossas, mais emergenciais, né? Então, longe desses projetos mirabolantes, acho que nós temos que resolver nossos problemas mais imediatos, que são aqui presentes, e são muito mais fáceis de ser resolvidos, e muito menos custo, né? Então, na questão ferroviária, nós temos alguns projetos voltados, claro, digo sempre, com o objetivo de atender o agronegócio paranaense, ou seja, projetos como, por exemplo, melhorar a descida da Serra do Mar, melhorar um gargalo, que é a prioridade número 1 nossa hoje, um gargalo entre Guarapuava e Ponta Grossa, Engenheiro Blei, projeto, um trecho extremamente complicado, e termos também uma extensão de Cascavel a Guaíra. Eu falo Guaíra, embora o projeto da Ferroeste seja Maracaju, mas não nos interessa, perdão, Maracaju não, Dourados, a concessão é Dourados, mas não nos interessa Dourados, nos interessa Guaíra, que é Paraná. Bom, essa questão ferroviária. A questão rodoviária, eu disse inicialmente que nós temos uma condição, comparado a nível de Brasil, nós temos uma boa condição rodoviária hoje. Só que, se compararmos com o mundo desenvolvido, nós vamos ver que nós estamos muito aquém. Você tem hoje, por exemplo, o anel central do Paraná. Não se admite que um estado como o Paraná, pujante na sua economia, que, aliás, a economia é essa que participa com 5, é o 5º estado na contribuição da arrecadação federal, e, pasmem os senhores, somos o 24º em retorno dessa nossa contribuição. Se vocês não sabiam, essa é uma informação importante. Somos o 5º estado na contribuição e somos o 24º no recebimento desses recursos de volta. Então, a questão rodoviária, ela é extremamente complicada para nós, porque não se admite um estado como o Paraná, pujante como não ter o seu anel central devidamente duplicado. É inconcebível isso. Para ilustrar, eu estive há 20 dias atrás, uma viagem de carro de Curitiba a Toledo. E essa viagem, há 10 anos atrás, eu faria essa viagem em 5, 6 horas, no máximo. Levei 11 horas para chegar em Toledo. Por quê? Porque esse nosso eixo da BR-277, ela está totalmente congestionado, ela está extremamente estressado esse trecho. Não, é caminhão atrás de caminhão, você não tem como fazer um trecho dessa forma com tempo normal, né? Bom, então, pessoal, eu estou dando só um panorama para vocês do que a FAEP, como digna representante do agronegócio do Paraná, vê como necessidades de transportes, melhoria dos modais de transporte para transportar nossas cargas, principalmente destino às exportações. E deixando, como eu disse, insisto em afinar isso, de que não nos interessam grandes projetos mirabolantes e que são altamente custosos. Claro, um dia isso irá acontecer, mas o que nós precisamos resolver agora, de imediato, são os pequenos gargalos que nós temos e que vai contribuir muito para a economia do Paraná e principalmente para o nosso produtor exportador. Bom, já falei demais, vou passar a palavra aqui para a doutora Sônia Tomassoni, que representa o comércio exterior do Paraguai. Bom dia, muito obrigado primeiro à Gazeta do Povo pelo convite e por ter a oportunidade de apresentar o verdadeiro Paraguai, o Paraguai que trabalha, o Paraguai que progressa, não o Paraguai que muitos de vocês conhecem. Mas a minha apresentação vai ser em espanhol, porque meu portunhol é muito ruim, então vou apresentar em espanhol. Bom, o Rio, como o nome da apresentação, vou tentar em espanhol. Vou tentar apresentar
Como o Rio transformou não somente o agronegócio, mas como deu um verdadeiro valor agregado ao agronegócio, como hoje se disse, para transportar os volumes de grãos, e não somente de grãos, mas também de carne e tudo que o Paraguai produz. Precisávamos novas rotas, novas alternativas, e isso trouxe novos negócios que foram de muito impacto para o Paraguai. Hoje se falou um pouco sobre a questão de lideranças que estão sem rumo. Coincidentemente, o slogan do nosso presidente, o presidente Cartes, foi o novo rumo para o Paraguai, e eu acho que ele está conseguindo. Lamentavelmente, o governo dele acabou e ano que vem a gente tem eleições, mas esperamos continuar com este novo rumo e com este rumo do progresso. Para mostrar um pouco, o Paraguai cresceu muito nos últimos anos, onde evidentemente a soja, depois de outros negócios, é o de mais importância. A soja começou timidamente na década de 70 e hoje já estamos superando os 10 milhões de toneladas. Como vocês podem ver aqui, o salto maior foi desde 2000. Não somente pelo aumento da produção, mas por melhores práticas agrícolas, incorporação de novas tecnologias, a utilização de cultivo direto. É uma combinação de todos esses fatores que fizeram com que os produtores paraguaios, que a soja seja realmente um boom no Paraguai. Se vemos os últimos 10 anos, e vemos os principais negócios agrícolas. Nos últimos 10 anos, a soja praticamente dobrou em 10 anos, passando de 5 a 10 milhões. O milho praticamente dobrou em 10 anos. O trigo, que mesmo sendo um produto complicado para o Paraguai, porque somos um país quente, de fato somos um dos poucos países quentes que exporta trigo. Também praticamente dobramos a produção e um salto enorme na produção de arroz, que multiplicou por 5 nos últimos 10 anos. Assim como as culturas agrícolas dobrou a produção, também tivemos uma expansão importante na industrialização de nossos grãos e na complementação produtiva, onde o verdadeiro valor agregado dos grãos é transformá-los em proteína animal. Também tivemos uma expansão muito importante na produção de carne, não somente carne bovina, mas também suína e aviária, mas também estamos dando esse valor agregado que precisam nossos grãos. Agora, vamos ao assunto que nos traz hoje aqui. Até o ano de 2002, praticamente, toda a logística do Paraguai estava voltada para o Brasil ou através do Brasil. Toda a nossa maior produção de grãos está aqui na fronteira com o Brasil e com a Argentina. E até 2002, nós levávamos por transporte terrestre até Paranaguá ou até Cascavel. Mas o que aconteceu? Nessa época, tínhamos enormes problemas com o governador dessa época, com o governador Requião, que realmente não deixava a gente passar. Era uma coisa que eu nunca tinha vivido tanto tempo em Brasília como naqueles anos. Era uma luta de todos os dias. Então, precisávamos sair por outro caminho. E em pouco tempo começamos a olhar com carinho para o Rio. Então, mudamos toda a nossa exportação, que era a Brasil ou através do Brasil, para os rios. E acho que foi uma decisão muito importante, que no final a gente agradece o governador Requião
porque ele provavelmente, se não acontecia isso, a gente ainda ia atravessar o Brasil para fazer isso. Hoje, vocês podem ver aqui, 98% de tudo que produz o Paraguai vai pela hidrovia. E praticamente só 4% utiliza o outro rio. A hidrovia Paraguai-Paraná conseguiu um desenvolvimento sem precedentes. Se olhamos entre os anos 88 e 2000, vemos que passamos de uma carga de 700 mil toneladas a mais de 17 milhões de toneladas transportadas por ano. Hoje se transporta aproximadamente 20 milhões, não somente de carga paraguaia, mas também de carga boliviana e alguma coisa com a carga brasileira. Mas vemos que o tráfego de descida para ir até os portos da Argentina ou no Uruguai é 4 vezes superior ao de subida. O de subida praticamente é utilizado para os combustíveis que o Paraguai importa e para containers de importação e exportação, porque hoje se abriu um novo negócio. Mesmo nosso maior fluxo sendo através de grãos, hoje identificamos espaços de mercado que podem ser exportados os grãos em containers, porque em muitos países precisam volumes pequenos e que não têm infraestrutura portuária, pequenas cooperativas em outros países que precisam de pequenos volumes. Então, para esses países, a gente exporta em containers, não somente para a parte de segregação, mas também para volumes menores. E um volume que parece uma brincadeira. O negócio dos containers aconteceu graças a que o governo da senhora Cristina Kirchner decidiu bloquear todos os containers e todo o tráfego do Paraguai e da Argentina. E no Paraguai a gente ficou com milhões de containers vazios, que depois de a gente solucionar esse problema, a gente precisava voltar aos seus destinos. E depois de limpá-los, a gente pensou, o que a gente vai fazer com esses containers? E alguém pensou, e por que a gente não enche eles de soja e de milho e de trigo? E funcionou. Então, também agradecemos ao governo argentino por ter colocado essas travas, porque deu novas oportunidades de negócios. Como as vias fluviais melhoraram a produção do Paraguai? Fácil. É uma questão de custos. O Paraguai precisa competir com grandes monstros produtores como o Brasil, como a Argentina, como os Estados Unidos. Graças a Deus, sem nenhum tipo de subsídio, porque sabemos que os subsídios a longo prazo trazem problema de produção. Então, precisávamos ser extremamente competitivos e baixar todos os nossos custos de importação por ser um país mediterrâneo. Por quê? Se faz competitiva a hidrovia, porque este comboio de barcas equivalem a 54 caminhões de estrada rodoviários. Então, não precisa ser muito inteligente para enxergar como baixamos os custos de exportação. Hoje, Paraguai conta com a terceira frota maior do mundo de barcaças. E podemos transportar um pouco mais de 1 milhão de toneladas por mês. E continuamos avançando na incorporação de novas barcaças e de maior tráfego para continuar incrementando todas as nossas exportações pelo rio. Já tinha falado do valor agregado que o rio traz. Se olhamos este mapa, que a maior produção está deste lado, sobretudo os grãos, mas o que é que acontece? O Rio Paraná é muito complicado
tem que passar por aqui, que é a hidroelétrica que temos com a Argentina. Então, se criaram em poucos anos 35 novos portos de grãos. Existem outros portos, como vocês podem ver aqui, que são de cargas gerais, mas vamos concentrar nos de grãos. Sobre o Rio Paraguai, hoje temos 24 portos e sobre o Paraná, 11 portos, que estão trabalhando ativamente. Nesses portos, como surgiu este boom? Pelas travas que colocavam para a gente de tráfego pelo Brasil. Precisávamos, em menos de um ano, mudar toda a logística do país. Sabemos que não existem estados, ou pelo menos o estado paraguaio não podia fazer essa mudança tão rápida. Então o estado paraguaio criou uma lei onde toda a parte de geração de novos portos, de administração de novos portos, seria do setor privado. E o setor privado se movimenta muito mais rápido do que os governos, e aqui estão os resultados. Agora, nesses números não se vê tanto impacto. Aqui eu peguei o ano 2011 e 2015 porque são dados oficiais. Vemos que em 4 anos a quantidade de portos aumentou de 15 a 35. Quer dizer que em 4 anos construímos 20 novos portos. Hoje estamos fazendo um trabalho de investigação muito forte para identificar variedades adequadas de clima e solo do Paraguai. O Chaco paraguaio é 2 vezes maior que a região oriental. Quer dizer que este projeto começou há 2 anos atrás, temos nossos primeiros resultados, e para dar uma amostra de como o setor privado é rápido, só agora estamos tendo umas 200 mil toneladas de Chaco e já estão construindo um novo porto. Estão construindo novos portos do outro lado, já esperando a soja, que acreditamos que vamos ter pronta. Não somente deu valor agregado nos portos, porque aí precisamos ver quantas pessoas trabalham para construir esses portos. É o que disseram hoje, quanta mão de obra gera ao setor urbano. E nos últimos anos, como eu já disse, a frota paraguaia passou de 15 removedores a 120 barcaças, passaram a 150 e 3 mil barcaças. Antigamente eram importadas, hoje em dia são construídas no Paraguai. E segundo os trabalhos, os governos marítimos e fluviais do Paraguai, para 2020 vamos ter 220 removedores e 3.600 barcaças, com as estimativas que hoje estão tendo. Como eu disse, não somente o Rio trouxe valor agregado para a geração de novos negócios dos portos, na construção de barcaças. Hoje temos enormes investimentos Hoje as barcas são construídas no Paraguai, então tudo que tem a ver com madeira e toda a mão de obra que isso tem a ver. E temos 13 novos aserradeiros que trabalham. Esse é um japonês, nós temos investimentos japoneses, temos investimentos da Bélgica, temos novos investimentos do Brasil. Estamos indo um pouco mais rápido. Agora vocês dizem para mim. Antes diziam como o Brasil, o que eu posso aproveitar dessa hidrovia? Tem muito que aproveitar. Tem que começar a olhar o rio com um pouco mais de carinho, como a gente diz. A hidrovia pode ser muito eficiente, sobretudo hoje, aproveitando a carga brasileira.
sobretudo a carga do Mato Grosso. Porque o Mato Grosso, às vezes eu olho, está igual de longe do mar que o Paraguai. Então, às vezes o Mato Grosso é igual de Mediterrâneo que o Paraguai. Mas não tem que passar por outros países, é um grande detalhe. Mas hoje podemos aproveitar a carga do Brasil com a frota atual do Paraguai. E também, no futuro, o Brasil crescer com a sua frota própria. O Paraguai já ofereceu, neste governo, um porto franco ao Brasil em concessão. Somente ofereceu esse porto. Assim que ele ofereceu, a gente já chamou isso de brasiguaios, porque são brasileiras que já têm filhos paraguaios. Então, os brasiguaios viram um negócio e hoje estão fazendo investimentos por volta de 15 milhões de dólares, onde, a partir da próxima safra, já estaria habilitado este porto para chegar carga brasileira. Isso está bem adiantado e vamos olhar as rotas. Por um lado, se construiu uma nova rota aqui, daqui até aqui, e já terminaram a nova rota, desde Capital Vado até o Rio. Qual a ideia do produtor brasileiro tenha um corredor direto para embarcar os seus produtos através do Rio? Vocês vão dizer para mim, muito lindo, toda a integração, muito bonito, com tereré. Mas o que isso nos beneficia? É um grande suplício que a gente tem com outros países, é a droga. Fazendo isso, acabou o negócio dos maconheiros. Este é um corredor extremamente importante, não somente para ambos os países, mas também para levar muito dos problemas que geram as drogas em nossas políticas de ambos os países. Também tem um porto que foi recentemente habilitado sobre o Rio Iguaçu. Esse é um empreendimento de certos transportistas do oeste do Paraná. O que eles querem fazer? Trazer o trigo argentino mais barato. Por que mais barato? Porque eu já mostrei antes. É mais barato os fretes, então a ideia é trazer o trigo argentino para o estado do Paraná e também levar mercadorias brasileiras até o Rio. Existe outro projeto, mas esse é um projeto um pouco difícil, mas tem que pôr um pouco de imaginação. É um projeto longo de Itaipu que quer construir esclusas para navegar até o norte. O problema disso é o custo e, sobretudo, que aqui não se pode, como estão os rios hoje, não se pode levar até Presidente Epitácio cargas com os containers ou com barcos de granel muito grandes, porque precisa ser feita uma grande manutenção nesses rios. Mas, de repente, ponendo um pouco de imaginação, faz muitos anos a ADM Paraguai já fazia este percurso, mas pelos altos custos que implicava a navegação até ali. Aqui já me dizem que eu tenho que acabar, então vamos mais rápido. Para terminar, como vocês podem ver, existem possibilidades do Brasil usar o rio. Precisamos pôr um pouco de imaginação, mas precisamos considerar quais são os problemas que hoje temos. Temos que dar mais previsibilidade à hidrovia. Existe uma comissão internacional na hidrovia, onde está Bolívia, Paraguai e os 5 países que usamos a hidrovia. Mas o que acontece? Lamentavelmente, com governos anteriores da Argentina e, sobretudo, com seus sindicatos, estão colocando muitas travas à navegação.
E apesar de existirem regras, normas que foram aprovadas, não estão internalizadas na Argentina. E eles continuam usando as suas regras. E isso a gente tem que mudar. Isso a gente tem que mudar fazendo que a comissão da hidrovia funcione para que o rio seja para todos por igual. Por outro lado, precisamos que a hidrovia seja uma estrada de 24 horas. Precisamos dragagem, sinalização, mas aqui precisamos fazer estudos porque temos que ter uma abordagem equilibrada entre o comércio e o meio ambiente. E para finalizar, que eu acho que é o mais importante, nós, o setor privado, somos os que precisamos nos mexer. Nossos governos, apesar do Paraguai, em Paraguai temos um governo muito amigável, muito progressista, somos os particulares que vamos ajudar. Nós precisamos aproveitar esses negócios e temos que começar a nos ver como parceiros e não como vizinhos. Muito obrigada. Estou às ordens para qualquer pergunta. Rapidamente, uma palavrinha com a Sônia Tomassoni, ela que é da Câmara Paraguaia de Exportadores e Comercializadores de Cereais e Oleaginosas. Sônia, realmente o ditado é verdadeiro. Há males que vêm para o bem. A tua fala hoje deixou bem claro isso, né? Lá atrás vocês sofreram um bloqueio aqui no Paraná para as cargas do Paraguai, a soja transgênica, e tiveram que criar uma solução nova. Essa solução hoje está voltando como um benefício, inclusive, para os brasileiros. Esse é o benefício que, às vezes, as travas geram oportunidade. Paraguai olhou essa oportunidade, mudou toda a logística de transporte terrestre para o transporte fluvial e hoje Paraguai tem a terceira flota mais grande do mundo em barcaças. Estamos seguindo a construção e o melhoramento da hidrovia, gerando postos, gerando valor agregado com a hidrovia na construção de barcaças. Também tem problemas com a Argentina, que parou os contenedores, que ficaram milhões de contenedores no Paraguai. Então o Paraguai também aproveitou essa oportunidade e tem um novo negócio, que é a exportação de grãos em contenedores, que ficou certo. Hoje estamos exportando também um volume muito grande para pequenas cooperativas na Chile, Equador, Peru, que não tem logística para exportação, para importação de grãos, então está ficando um negócio o contenedor também. Então a oportunidade foi generada das travas, às vezes que é um problema, mas para o Paraguai virou uma economia rentável. Vocês tinham uma solução doméstica, não tinham atentado para isso, e aí, na época, o governador Requião aqui no Paraná criou obstáculo para a exportação dos grãos paraguaios. Mais tarde, a presidente Cristina Kirchner, na Argentina, também criou outro obstáculo, e dessas dificuldades vocês acabaram criando essa solução logística de transporte pelas hidrovias. Ou seja, talvez mais adiante vocês vão ter que colocar ali uma estátua para a Cristina Kirchner e outra para o ex-governador Roberto Requião. Já compramos um Mercedes para ambos, porque já tem não só uma estátua, tem que dar mais, porque a economia mudou toda, mas hoje o cenário é diferente. Hoje o Brasil tem que olhar mais para o rio, assim como fez Paraguai. Hoje tem que ser parceiros no rio. Esse rio vai ficar melhor ainda que o Mississippi nos Estados Unidos. Hoje, os alimentos do mundo estão nos 4 países. Nós temos que olhar a melhor forma de abaratar custos, e essa é a hidrovia, não tem outro jeito agora. Mas por isso que tem novos investimentos, oferecimentos do Paraguai para o Brasil, para aproveitar a carga brasileira para ser transportada na hidrovia. Tá certo. Muito obrigado, Sônia Tomassoni. Continuamos com a transmissão do 5º Fórum de Agricultura da América do Sul.